Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Extraordinários, o podcast da MPDC que partilha conhecimento e conta as histórias sobre o Porto de Maputo através das suas pessoas. Hoje vamos falar sobre ver para melhorar. Vamos falar sobre observar processos, ouvir o terreno e usar os dados como aliados, como uma forma de transformação, transformar a forma como trabalhamos. Hoje vamos falar sobre como a melhoria contínua, a forma como melhoramos o Porto todos os dias, vem transformando o Porto de Maputo. Temos connosco a Ana Neves. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Soraya. Obrigada pelo convite. Ana, tu vieste do laboratório, da norma. Como é que hoje em dia chegaste à melhoria contínua e o que é que do passado ficou nisto que tu fazes hoje? Na realidade, quase tudo. Com exceção de análises sensoriais, que eu antes fazia e que ainda bem que não que não veio comigo, porque eu era péssima em análise sensorial. Mas o que é uma análise sensorial? Assim, análise sensorial nós não sabemos de nada. Fazer prova, garantir a qualidade dos alimentos. Provas sensoriais, usar o olfato, o paladar, a visão. Então, tenho pouca sensibilidade olfativa e de paladar. Então, para mim, era um terror. Mas, tirando isso, gostava de todo o ambiente para organizar as análises, o ambiente, os provadores, etc. Tirando isso, tudo o resto veio comigo. Eu ainda uso no trabalho do dia a dia, que é estabelecer processos, definir rotinas, ter um entendimento de toda a cadeia produtiva, no nosso caso aqui na MPDC, toda a cadeia logística. Sim, porque tu vinhas da engenharia alimentar, que é uma indústria completamente diferente. Completamente diferente. Então, no início, quando iniciei a posição, olhava para dentro do nosso quintal, do portão número 1 ao navio, e agora, desde o ano passado, no último trimestre, já tem uma necessidade de olharmos mais para o corredor como um todo, a necessidade de assegurar o cumprimento com normas, procedimentos, a análise crítica e analítica é muito importante, que também eu usava no passado e preciso de usar agora, de modo a recomendar melhorias, propor decisões, vamos dizer, propor melhorias com base em dados, em factos, em evidências. Então, na prática, tudo que eu fazia antes, todas as características que eu precisava ter, preciso de ainda ter, se calhar um pouco mais acentuadas em alguns aspectos. Tu não começaste pelos dados. Como é que isso muda a forma como olhas para um indicador? Quem trabalha em qualidade, em processos, na realidade usa sempre dados, evidências e indicadores. Se calhar não uso de forma mais crítica agora do que usava antes. Porque agora eu preciso não só de usar os dados, como tenho que assegurar que a qualidade da informação que é colocada nos nossos sistemas é correta, ver se esses dados estão alinhados com os nossos processos do dia a dia e de que forma é que nós podemos evoluir de uma análise mais global para uma análise de desempenho mais individual. Então, basicamente, eu sempre usei dados, nós sempre usamos dados, só que agora o detalhe, a análise crítica da informação que é colocada ao nível dos sistemas é muito importante, porque imagina a gestão ter que tomar decisão com base em informação incorreta que está. Então, é crítico a qualidade da informação que a gente coloca ao nível do sistema e que usamos para tomar decisão. Tu falaste aqui sobre uma coisa que é qualidade e eu sei que tu, antes de estar na melhoria contínua, estavas no Quality Assurance. O Quality Assurance era um caminho pelo qual tu tiveste que passar para chegar até aqui, mas era mais uma espécie de auditoria. Como é que se passa do auditar para transformar?
o Quality Assurance, a garantia de qualidade, de melhoria contínua, tem objetivos e focos diferentes. Garantia de qualidade é eu assegurar conformidade com um padrão pré-definido. Eu e tu acordamos num padrão, independentemente dos outros concordarem ou não, o que eu tenho que assegurar que te entrego todos os dias. É prevenir erros, prevenir que o cliente, que demos um serviço, que prestemos um serviço ao cliente com falhas, com erros. É prevenção. Melhoria contínua é evoluir continuamente os nossos padrões, assegurar que os nossos padrões estejam continuamente a melhorar. Então, o foco é diferente. O foco na melhoria contínua é assegurar eficiência e sustentabilidade dos nossos resultados. Eu acho que naturalmente é uma mudança que ia acontecer naturalmente. Por quê? Porque eu preciso conhecer os processos de forma detalhada para eu conseguir identificar oportunidades de melhoria. Nós vamos identificando através desse meu conhecimento mais detalhado dos processos do Porto que eu tive quando estava como responsável da área de qualidade e que adquiri, e eu já consigo perceber de que forma os dados não ligam muito com o processo e identificar possíveis oportunidades de melhoria. Este teu rigor que imprimiste tanto no Quality Assurance e agora na melhoria contínua, ele vem da tua formação ou vem da vida? Eu assumo aqui que estás a falar de rigor em termos de regras. Sim, a forma como tu segues o processo é precisa. Ok, não Sim. falta de flexibilidade. Não, de todo. Ok, eu acho que, antes de mais, vem da minha própria educação, dos meus pais, principalmente do meu pai. Meu pai era muito rigoroso e eu tinha regras para tudo. Tudo, possas imaginar. Eu me lembro de quando vivia fora, estava no secundário, ou até antes do secundário, e havia aquela moda dos brincos, ter mais furos na orelha, piercing, não sei o quê. E houve um dia que eu cheguei à casa da minha tia, então, tia, eu quero fazer mais uns furos na minha orelha. E minha tia perguntou, por quê? Porque eu gosto, porque as minhas colegas todas têm, porque está na moda. Tudo bem, liga para o teu pai, se ele concordar, por mim está tudo bem. E eu toda animada ligo. Meu pai me pergunta novamente, mas por quê? Porque toda a gente tem. Mas tu és toda a gente? Tens que fazer igual a todos os outros? Não. Então, a minha resposta é não. Mas se tu quiseres fazer, é contigo. Mas se apareceres em Moçambique com brincos nas orelhas, mais do que sais daqui, sais da minha casa. Então, são esses aspectos que fez com que eu criasse algum rigor no meu dia a dia, em termos da minha pessoa, mas sou muito tolerante em relação aos outros. Também vem das pessoas que eu fui convivendo ao longo da minha carreira profissional e mesmo de estudante, pessoas que eu identifiquei, que eu encontrei, que tinham algo que eu gostava e o rigor fazia parte disso. E também da responsabilidade que fui assumindo nas diferentes posições por onde passei. Se és uma gestora de qualidade, precisas de ter regras, precisas de assegurar que cumprem regras. Então, naturalmente, tem que fazer parte do meu dia a dia, senão acho que não era possível. Olha, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes é preciso haver uma explicação. O que é um dashboard? Um dashboard, na realidade, é uma forma fácil de apresentar informação e que a pessoa olha e facilmente obtém a resposta. Não tem que ler, não tem que fazer um esforço para entender a informação. Quanto mais simples, melhor. Então, é a forma mais fácil de apresentar a informação graficamente, com cores, seja o que for. Depende já de cada um. Tu tens em mãos um desafio ótimo, que é fazer um dashboard operacional. Qual é o maior desafio que tu sentes
em fazer este dashboard operacional, mas de alguma forma longe das operações? Ou não tens de todo esse desafio? Eu não acho que eu esteja longe das operações, na realidade. O fato de eu estar nas operações é para viver o dia a dia, saber os desafios. E sentas-te com eles, vais às Exato. operações, percebes? Então, e mesmo quando nós queremos desenvolver um dashboard, eu preciso de entender a necessidade das pessoas que vão usar. Inicialmente, fomos muito intuitivamente o que era crítico, mas agora que vamos evoluindo, eu preciso de entender o que é que um supervisor, o que é que um gestor do Landside precisa. Então, para isso, eu preciso estar com eles, preciso de entender de que forma nós podemos fornecer informação a tempo útil para ele tomar decisão. Porque o objetivo é ele ter informação para tomar a decisão. Saímos da reatividade, que antes só analisávamos o nosso desempenho 24 horas depois, ou se calhar mais, para ele no momento conseguir analisar a sua performance, o seu desempenho e conseguir mexer em alguns aspectos para melhorar. Então, basicamente. É um pouco isso, mas por que tu achas que é nesta altura que é tão importante ter esse tipo de dashboard e de informação mastigada nesta fase de desenvolvimento do Porto? Fisicamente o Porto não tem como crescer mais. Então, mas existe demanda por parte dos clientes para usar o Porto Maputo, para exportar carga através do Porto Maputo. Então, a única forma de nós conseguirmos fazer melhor e respondermos a essa demanda é melhorando as nossas eficiências. Então, como é que nós conseguimos isso? Através da digitalização dos processos que ainda são manuais, processos críticos, através da disponibilização de informação para tomar a decisão em tempo útil, naquele momento, e através da indicação de oportunidades de melhoria constantes. Então, como é que nós fazemos isso? Através das portas, que ele abre, tem lá logo a informação que precisa, ou através de relatórios. E é no processo de desenvolvimento desses dashboards, a análise de relatórios existentes, que nós vamos identificando oportunidades de melhoria, tanto ao nível do sistema, como no terreno. Porque quando olhamos para os números não fazem muito sentido, nos obrigam a ir ao terreno ver o que é que mudou para os dados não falarem com o processo. Então, já lá vamos a essa parte. Que tipo de dashboards é que tem este trabalho que tu estás a desenvolver? O que é que nós encontramos lá? Nós já fizemos, na verdade, acho 4 ou 5 dashboards. O primeiro foi o processo de recepção rodoviária, que foi o primeiro e acho que é o mais, para mim, o mais interessante, acho que por ter sido o primeiro. E foi o meu processo de aprendizagem também. Mas na prática nós não queríamos que esse fosse o primeiro, queríamos nos ficar no navio. Só que verificamos que tudo o que nós precisávamos, na realidade, não constava dos sistemas. Então tivemos que mudar a estratégia e ir olhar para aquilo que já existia ao nível do sistema. Então acabamos fazendo o processo de recepção rodoviária e que eu acho que é o que é o mais usado atualmente. Por exemplo, hoje na reunião das 7h30, eu ganhei o dia, apesar de ser uma coisa muito simples. Estávamos a discutir sobre o fato de termos recebido 300 caminhões na Josina no dia anterior e temos conseguido processar em 60 minutos, só numa banca, em menos de 60 minutos, na realidade. E um dos colegas pergunta, mas como nos outros dias tu recebeste algo semelhante e não conseguias? E a resposta foi, se tu olhares para o gráfico de número de caminhões recebidos por hora, tu vais ver que recebemos uma média de 50. E eu, já nem me interessei por mais nada. Se alguém está a olhar, alguém está a olhar, está a usar. Podemos não usar como devíamos, na intensidade que devíamos, mas alguém está a usar, alguém está a olhar. Então, para mim, acho que é o fundamental. E como é que convencemos as pessoas a usarem mais os dashboards? Naturalmente vão ter que usar com o tempo, porque o sistema, a organização vai obrigar a isso, naturalmente. Mas eu sinto que antes vamos dizer, das operações, do gestor que
que está em frente ao navio, em frente na banca, sentir a necessidade de usar, nós já estamos a identificar a necessidade por ele. Um exemplo é, nós temos supervisores atualmente que ainda não têm tablets para monitorar por eles próprios. E é crítico, se eu estou a gerir uma banca, eu tenho que ser capaz de ter a informação ao nível do tablet, um tablet comigo, onde eu posso verificar a informação. O que é que está a acontecer em e não depender do conferente ou do control room. Então, nós já estamos, quando falamos nós melhoria contínua, base de dados, que trabalhamos muito de perto, melhoria contínua, quase que não existe, sem base de dados. Vamos dizer, 80% do nosso trabalho em coordenação com a base de dados. Nós já estamos a pensar o que é que precisamos de fazer para o supervisor ter toda a informação necessária para a tomada de decisão. Embora o gestor ainda não está nesse nível, mas para nós é importante. Então, é um processo contínuo. Vamos trabalhar e mostrar a necessidade do supervisor ter a informação. Claro que nós trabalhamos de informação específica para o supervisor, aquilo que ele precisa realmente de ter acesso. Não queremos encher ele com muita informação que não usa no dia a dia. Então, por enquanto, estes dashboards são sobretudo internos. Ainda não se está a imaginar quando é que eles serão externos para uso, por exemplo, dos clientes? Não, neste momento é para uso interno. Acho que é uma discussão a nível interno de quando pode ser feito um dashboard para uso externo. Mas acho que numa fase inicial nós ainda precisamos da disponibilidade da equipa para trabalhar internamente para que a gente consiga melhorar os nossos processos, as nossas eficiências. Há bocado tu falaste, e muito bem, que a uma certa altura o Porto teve que deixar de olhar somente para dentro dos seus portões. Teve que olhar para o corredor. Então, no ano passado, tu calçaste as tuas botas e o teu colete e lá foste tu para o corredor de Maputo identificar porque é que os números diziam aquilo que diziam quando nós víamos determinados entraves no corredor. Sim. O que é que tu observaste lá que os teus números não diziam? Antes de mais foi eu entender, eu própria, a necessidade de eu olhar para o corredor. Porque nós focamos muito do nosso portão para dentro e esquecemos. E para nós identificarmos oportunidades de melhoria, como eu disse, é preciso nós irmos ao terreno. E eu não tinha a percepção de como é que as coisas funcionavam. Podia ter uma ideia muito genérica, mas não tinha o detalhe. Então, as visitas ao corredor, que não foi uma só, foram várias, fez-nos entender os processos, identificar também oportunidades de melhoria em cada uma das etapas. E acho que foi algo muito positivo, cansativo, mas muito positivo, as visitas ao corredor. Faz-nos pensar que esta questão de observação dos processos é uma questão mais técnica ou mais humana? Eu acho que o objetivo final é para as pessoas. É facilitar a vida do trabalhador, do colaborador. E como é que se faz as pessoas entenderem isso? Que os dashboards são para melhorar o seu próprio desempenho operacional? Eu costumo dizer que antes de melhorar é preciso piorar. É preciso, não sei se é muito correto dizer, mas eu acredito que sim. É as pessoas primeiro chatearem-se, porque está a ficar muito visível, mas depois, quando eles perceberem que isso os ajuda, eles abraçam. Acho que com o tempo, naturalmente, as pessoas vão usar, os colaboradores, todos nós vamos usar a informação, porque facilita. O tempo que eu levo hoje a consolidar a informação, se tu me ligares e pedires informação de volumes, seja de que for, não é o tempo que eu levava em 2018, quando eu entrei. Levávamos muito mais tempo. E podes ter certeza que se pedisse a outra pessoa, iam ter números totalmente diferentes. Hoje, a probabilidade desses números serem diferentes é mais reduzida. Pode ainda acontecer, porque ainda estamos num processo de melhoria, mas é muito mais reduzida.
e é muito mais rápida. Então, eu não vou me chatear se a senhora me ligar e pedir informação, porque já tenho. Porque consegues extrair. Consigo extrair no instante. E porque neste momento a base de dados e o IT são os teus melhores amigos. São então. os meus melhores amigos. Como eu disse, não há melhoria contínua sem base de dados, sem equipa de desenvolvimento. Sim. Temos de trabalhar em conjunto. Olha, Ana, foi um prazer estar contigo e aprender um bocadinho sobre como a melhoria contínua está a transformar não só o Porto, como todo o corredor de Maputo. E eu espero que os próximos tempos sejam bastante, que tenham bastante sucesso e que nós realmente consigamos mudar as eficiências a nível de todo o corredor. Muito obrigada. Até à próxima. Mais uma vez, muito obrigada por terem estado connosco e até ao próximo Extraordinários.